Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de orar por missões, para que Deus continue abençoando a vida dos nossos missionários, aqueles que estão em situação de risco, sejam protegidos pelo Senhor, aqueles que estão vivendo desafios da construção, desafios da plantação de programas específicos, que sejam sábios e que Deus os use para o louvor da sua glória. Estamos também continuando nesse processo de reflexão do livro de Provérbios e chegamos hoje no capítulo 6, verso de número 22. E nós temos aqui nesse versículo da palavra de Deus 3 promessas maravilhosas que certamente abençoarão a nossa vida. Verso 22 diz assim: quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Para que a gente possa entender o que o verso 22 está dizendo, a gente precisa voltar aos versos 20 e 21. Porque nos versos 20 e 21, a palavra de Deus está falando sobre o valor do ensino que os pais transmitem aos seus filhos. E ontem nós falamos que é dentro do ambiente familiar que nós temos as grandes oportunidades para compartilhar de ensinos valiosos. E diz o verso 22 que esses ensinos que recebemos e que ficam guardados no nosso coração, porque o texto diz no verso 21, ata-os perpetuamente em seu coração, pendura-os ao teu pescoço. Esses ensinos, diz o texto no verso 22, quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, e quando acordares, falará contigo. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus de homens que tiveram que sair de casa e o ensino recebido dos seus pais foi fundamental para que eles pudessem manter a vida lá fora. Então, você lembra da história de Moisés, mas eu creio que a história mais emblemática é a história de José. José sai de casa aos 17 anos de idade. E lá no Egito, ele vai manter os seus compromissos espirituais. Ainda que estivesse longe de casa, ainda que estivesse dentro de uma cultura pagã, ainda que estivesse sendo injustiçado, e mais do que isso, sendo seduzido. A resposta de José era a resposta de alguém que havia assimilado os conselhos e os conceitos aprendidos dentro de casa. Quando ele diz para a mulher de Potifar, por exemplo, como que eu poderia fazer esse mal e pecar contra o meu Deus? Era a consciência plena de alguém que estava longe de tudo e de todos, mas que tinha no coração muito claro o compromisso de andar na presença de Deus e fazer a sua vontade. Por isso, a palavra de Deus nos afirma que quando os pais são diligentes em ensinar os seus filhos a amarem a Deus e fazerem a vontade do Senhor, diz o texto, quando caminhares, isso te guiará. São os conselhos que recebemos dentro do ambiente familiar que vão nos guiar na tomada de decisões para o resto da vida. É possível que você se lembre de algumas coisas que você ouvia de seus pais na sua infância, na sua adolescência, e que marcaram a sua vida e que define de uma maneira muito clara a sua tomada de decisões hoje. Por quê? Porque são essas coisas que nos guiam na tomada de decisão. São essas coisas que dão o norte para que a gente possa ir numa ou noutra direção. Então, quando caminhares,
isso te guiará. E é interessante usar a palavra caminho, porque o caminho sempre nos conduz em determinadas encruzilhadas. E na hora que a gente chega numa encruzilhada e tem que tomar uma decisão se vai para a esquerda ou para a direita, são os conceitos da palavra de Deus, os conselhos que recebemos do nosso ambiente familiar, que vão nos guiar para que a gente saiba para onde seguir. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando a gente vive a verdade, quando a gente vive os conselhos verdadeiros da palavra de Deus, nós temos a certeza que somos guardados por esses conselhos, somos guardados por esses conceitos. Por isso, no momento que a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente dorme. Esse guardar aqui, dessa sensação de alguém que se sente seguro, de alguém que se sente sem culpa, de alguém que sente que o seu coração está em paz. Então ele pode deitar e pode dormir um sono tranquilo. E por último diz assim, e quando acordares, falará contigo. Você lembra daquele momento quando Jacó acorda daquele sono? E aí ele teve aquele sonho extraordinário e disse, o Senhor está aqui, eu não sabia. Quando acorda, abre os olhos e reconhece, Deus está nesse lugar. São esses conselhos da palavra de Deus e essa segurança no Senhor que vão marcar a vida daqueles que acolhem no seu coração as verdades da palavra do Senhor. Que seja assim conosco, e que seja assim com os nossos filhos, que seja assim com os nossos netos, para que esses conceitos e conselhos da palavra de Deus venham conduzir a nossa vida. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque são os conceitos e conselhos da Tua palavra que conduzem a nossa vida em todo o tempo. E Te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra nos guia, a Tua palavra nos guarda, e é pelo poder da Tua palavra que nós vamos superando todas as circunstâncias, porque o Senhor continua falando conosco pela palavra bendita. Obrigado a Deus para que no ambiente familiar a gente continue sendo instrumento do Senhor, para que os conselhos e conceitos da Tua palavra não batizem a nossa vida. Queremos também, ó Deus, mais uma vez orar por missões e pelos nossos missionários que estão envolvidos na plantação de novos projetos, que sejam, ó Deus, usados em Tuas mãos. Unge-os, sustenta-os e abençoa-os. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?